Estamos iniciando mais um programa intitulado Momento da Palavra. É nesta hora que nós buscamos a leitura de uma passagem bíblica e fazemos uma análise ou uma meditação sobre a mesma, aplicando no nosso dia a dia. Aqui quem vos fala é o presbítero irmão Décio, direto da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. Quero abraçar cada um dos ouvintes da rádio Mateus 633 com um abraço afetuoso de irmão para irmão em Cristo, pedindo que o Senhor derrame das bênçãos e da sua graça sobre vocês, sobre seus familiares, sobre seus negócios, sobre os projetos, principalmente agora que estamos no início de um novo ano. Amados irmãs, sabemos que enquanto estivermos ligados na videira verdadeira, como crentes fiéis, seremos mais do que vencedores, seremos abençoados. Então os nossos projetos, que não sejam somente nossos, mas sejam projetos depositados aos pés da cruz. E enquanto estivermos, como eu disse agora há pouco, ligados na raiz, na videira, todos esses projetos serão abençoados, desde que estejam alinhavados no projeto de Jesus, no plano de Jesus para as nossas vidas. Então, não somente 2023, mas 2024, 2025, 2026 e até o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Até lá seremos mais do que abençoados em nome de Jesus. Nós precisamos acreditar, precisamos viver crendo nessas promessas. Quero dar um abraço especial ao pastor João Alves. Pastor, sinta-se abraçado. Ele está lá na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo. Ainda vou fazer uma visita ali na cidade e vou aproveitar e dar um abraço afetuoso no pastor João Alves. Há muito tempo que eu não o vejo pessoalmente. Já estou com saudades, pastor. Somente o encontro nas madrugadas, nas orações. Saiba disso. Assim como eu tenho orado também por todos os ouvintes da rádio. E por falar em rádio, nessas palavras iniciais, eu sempre faço essa propagandazinha aqui, porque sempre tem um ou outro ouvinte que está iniciando agora, que está conhecendo agora a rádio. Então saiba que a Mateus 633 possui um site que é muito simples acessá-lo. Vai lá, www.radiomateus633.com. Você vai ver ali a cara do pastor, o rosto da sua esposa, dos filhos. Tem curiosidade de saber como é o pastor? Vai descobrir o cabelinho branco dele, a barbinha branca dele. O pastor é uma bênção, a família também é mais do que abençoada. E no site você vai poder ouvir músicas inspiradas pelo Espírito Santo, alguns devocionais que estão à disposição, é tudo free, gratuito. O preço, as suas orações em favor da rádio, em favor do pastor João Alves, que é o idealizador e o diretor, o mantenedor dessa rádio, que é um instrumento maravilhoso para que a palavra de Deus seja levada aos quatro cantos do mundo. Por exemplo, aqui nós temos um devocional. Sim, também tem devocionais. O devocional Explicar a Razão de Nossa Fé deve ser acompanhado de bondade e de respeito. Tá lá, você pode acessar, vai ouvir um devocional, o pastor ministrando em nossos corações, e também vai encontrar um trabalho intitulado Teologia do Caráter. O pastor João Alves, ele estudou bastante, ele foi atrás de muitas informações e ele montou essa obra, Teologia
do caráter. É uma leitura rápida, simples, objetiva, 25, 30 minutos, que vai acrescentar o seu conhecimento sobre o nosso Deus. Você vai descobrir o caráter de Deus e por que é que Ele vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Ah, não posso fazer a leitura, estou trabalhando, estou numa situação que não dá para fazer a leitura agora. Pode baixar, fazer um download, já falei, é gratuito. O pastor disponibilizou esse instrumento e você, no conforto da sua casa, poderá ler e estudar e aprender mais sobre a teologia do caráter. Amém? Vamos agora, com todo respeito, porque o nosso Deus é um Deus que merece todo o nosso respeito. Vamos fazer a leitura da palavra neste momento, no momento da palavra. Então eu convido vocês para abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, ou física, no papel, ou no smartphone, ou no computador. Hoje é muito comum esses outros instrumentos, né? Está lá em Tiago, capítulo de número 1, versos 16 a verso de número 25. Tiago 1, 16 a 25. E ele inicia da seguinte forma: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo diretamente do Pai das luzes, quem não muda como sombras inconstantes. E por sua decisão, Ele, nosso Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em vossas mentes, sejam todos prontos para ouvir, porém tardios para falar, e mais tardios ainda para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada dentro do coração de vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versos 16 ao verso de número 25. Pastor João Alves, amados irmãos, sabemos que toda a palavra de Deus é verdadeira, mas existem algumas que parece que nos pegam pelo calcanhar, e esta é uma delas, que pelo menos a mim me pegou. Só ouvir a palavra nos coloca numa posição de um homem ou de uma mulher que se olha no espelho durante 1 minuto ou 2, vira as costas e já esquece daquilo que viu. Eu digo isso, ou seja, a palavra pega pelo calcanhar, porque essa semana meu filho estava aqui nos visitando, ele mora em Londrina, e antes de entrar no carro ele decidiu tirar uma foto dele com a mãe e comigo, com os pais. Tirou e logo em seguida, já na estrada, ele colocou a foto no Instagram. E eu confesso que quando eu vi aquela foto eu me assustei, porque a minha barriga parecia um pouquinho maior do que aquela
que eu imaginava, o meu rosto um pouquinho mais velho do que aquele rosto que eu imaginava para mim mesmo. E é bem isso que a palavra diz. Nós às vezes olhamos e logo em seguida nos esquecemos. Porém, o recado do Senhor é muito claro, que você e eu, quando o assunto se refere à palavra do Senhor, não podemos simplesmente ouvir, mas precisamos ser praticantes. E o que eu quero trazer nesse dia de hoje, nesse momento da palavra, é exatamente sobre isso. Os instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para que sejamos vitoriosos. Precisamos saber que existem instrumentos que o Senhor deixou à nossa disposição. E precisamos saber que é necessário utilizar esses instrumentos para que cheguemos até a vitória final. Então, um bom título para a meditação de hoje seria Usando os instrumentos que Deus nos deixou. Amém, queridos? Como sempre gosto de fazer, vamos trazer algumas considerações sobre o livro de Tiago que lemos agora. Você sabia, olha que interessante, nós temos 4 Tiagos registrados na Bíblia Sagrada. Todos esses 4 poderiam ser o autor deste livro. Porém, algumas informações adjacentes vão apontando para quem efetivamente é o autor ou não do relato bíblico. Por exemplo, o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, é um dos 4 Tiagos. Existe também o Tiago, que é o pai de Judas, não o Iscariotes, do outro Judas. Então Tiago é o pai desse Judas. Temos também um terceiro, o apóstolo Tiago, que é o filho do Alfeu. E por fim, o Tiago, que é o irmão de Jesus Cristo. Olha, o Tiago, filho de Zebedeu, ele morreu antes dessa carta ser escrita. Essa informação está lá em Atos 12. Então, Atos 12 traz essa informação de que esse Tiago, filho de Zebedeu, não pode ser o autor dessa carta. A maioria dos teólogos, ela concorda que essa epístola ou carta deve provavelmente ter sido escrita pelo irmão de Jesus. Mas fique bem claro que não existe consenso e nem informações precisas que venham esclarecer 100% este assunto. Mas possivelmente, pelo que tudo indica, pelo jeito da escrita, pelo momento da escrita, pelas informações, tudo leva a crer que é o Tiago, filho, ou melhor, irmão de Jesus Cristo. Em relação à data da escrita dessa carta ou epístola, também não há uma concordância. Porém, considerando que é uma carta dirigida para os cristãos e que a dispersão daquela primeira igreja, a igreja primitiva, começou a se espalhar ali em Atos 8, quando diz que Saulo consentiu na morte de Estevão, e logo após isso se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja ali em Jerusalém. Considerando todas essas informações, chegou-se a um consenso, não uma concordância 100%, mas os teólogos eles chegaram ao consenso de que essa carta deve ter sido escrita por volta de 44 a 49 depois de Cristo, mas é uma mera especulação. É uma carta muito simples, uma leitura simples, a forma de se escrever é muito simples, direções claras, recomendações diretas, nada rebuscado. É uma situação clara e direta para o cristão.
e vai falar exatamente sobre as nossas obras enquanto cristãos, aqueles cuidados que nós devemos tomar, as orações, as provações, cuidado com a nossa língua, e também versa sobre outros assuntos que nós conseguimos relacionar muito facilmente com o nosso dia a dia. Ela pode ter sido a primeira carta escrita no Novo Testamento, isso se considerarmos aquele espaço de tempo entre 44 e 49 depois de Cristo. Então ela pode ter sido a primeira carta escrita, mas não há uma conclusão sobre isso. Volto a frisar, apenas um indício. E por falar de assuntos diários do cristão que você e eu precisamos tomar cuidado, é por isso que ela se torna tão importante. Amém? Dentro dessa leitura que trouxemos hoje, eu quero contar algo que aconteceu antes de ontem, durante essa semana, aqui na minha casa. Nós temos uma pequena pousada, algumas pessoas sabem disso, é muito pequena, mas atendemos algumas pessoas. E dentre essas pessoas chegaram duas famílias lá do estado do Mato Grosso, que estão aqui na cidade de Guaratuba. E na parte dos fundos aqui da pousada, temos uma varanda com geladeira, com um fogão a lenha, uma churrasqueira, um fogão elétrico para fazer fritura, algumas coisas. E essas duas famílias foram até aquele fundo para fazer um almoço, alguma coisa. Só que os homens saíram. Ficaram as mulheres e as crianças. E eu notei que elas foram para lá por volta das 11 horas. E eu não senti cheiro de comida, nem barulho de nada, de panela. E quando, por volta do meio-dia, aqueles dois homens chegaram, eu ouvi, e é importante estar atento, eu ouvi uma das crianças falando assim: pai, o gás acabou. Eu, imediatamente, nem esperei, já desci. Oi, tudo bem? O que aconteceu? O rapaz está dizendo que o gás acabou. Falei, olha, estranho, mas tudo bem. Achei até que fosse o gás dos apartamentos, porque eu sabia que aquele gás lá no fundo, nesse local onde estavam as mulheres e as crianças, eu havia trocado o gás estava 100% cheio. Então eu desci, já tenho aqui 2 ou 3 botijões de gás de reserva, peguei o botijão e falei: em que apartamento que é? O apartamento número 1 ou número 2? Não, é lá no fundo. Eu falei, opa, lá no fundo eu tenho certeza que o gás está funcionando, está cheio. Cheguei lá, as moças, aquelas senhoras e as crianças sentadas, e eu falei: você tentou ligar o fogão com o fósforo? Porque talvez seja a parte elétrica do fogão que não esteja funcionando. Não, nós não tentamos. Eu achei que os outros lá no apartamento são elétricos, eu achei que esse também fosse elétrico. Como não ligou, eu fiquei quieta e esperei 1 hora o meu marido chegar para ele falar com o senhor. Irmãos, irmãs, eu só peguei o fósforo, liguei o gás e funcionou. O que tem a ver essa passagem bíblica com esse relato que eu estou trazendo para vocês? Notem que essa família ficou mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouco, parada, precisando utilizar o fogão, mas por alguma situação que aconteceu, eles não usaram aquele fogão. Ela poderia ter vindo até mim, até a minha esposa, perguntado: escuta, por acaso o gás pode ter acabado? Por acaso o fogão pode estar com defeito? Mas não, ela simplesmente, ela tinha o instrumento que era o fogão, ela tinha um instrumento que era o gás, ela tinha uma necessidade de utilizar aquilo. Quero te dizer, principalmente as mulheres, vocês sabem que o almoço atrasou mais de 1 hora, porque elas ficaram esperando alguém chegar para tomar um partido em relação a este assunto.
Em relação à palavra de Deus, também é a mesma coisa. O Senhor, Ele nos deixa o fogão, nos deixa o gás, para que nós possamos usar nas nossas necessidades. Ou seja, trocando em outras palavras, o Senhor, Ele nos deixa instrumentos espirituais à nossa disposição. Sim, à tua disposição, ouvinte, querida irmã, querido irmão, para que nós possamos usar nos momentos de grande necessidade. Por isso que faço menção a esse relato com a passagem: não podemos ser meros ouvintes da palavra. Eu sei que tem alguma coisa que fala sobre esperança. Eu sei, eu ouvi alguma coisa sobre fé. Eu ouvi dizer que existe alguma coisa que quem está em Cristo descansa. Ele, o Senhor, nos deixa os instrumentos para que nós possamos utilizar. Aquela família atrasou o seu almoço, atrasou a sua bênção, porque não souberam utilizar aquilo que estava à disposição deles. Amém, queridos? Então que nós não possamos fazer como essa família fez, e ficar esperando alguém trazer um resultado, uma solução, mas temos que ir atrás, temos que usar aquilo que o Senhor colocou dentro das nossas vidas ou diante das nossas vidas. E um desses instrumentos que o Senhor colocou à nossa disposição, que está à sua disposição agora, amado irmão, querida irmã, é a própria palavra de Deus. Ela está totalmente disponível, desde Gênesis até as promessas registradas no Apocalipse. Mas conforme a leitura de hoje, não podemos simplesmente ser ouvintes dessa palavra ou desse instrumento. Não podemos simplesmente saber que está dentro da Bíblia, em algum lugar perdido entre Gênesis e Apocalipse, e não saber como usar ou usufruir desse benefício que o Senhor tem colocado diante de nós. É por isso que não adianta ninguém abrir a Bíblia em Salmo 91 e deixá-lo aberto dentro de uma sala, dentro de um escritório. Não vai ter efeito algum. Ali está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Não adianta ter esse conhecimento, saber que existe essa palavra, não adianta nada se não usufruirmos, ou melhor, se não vivenciarmos essa palavra em nossas vidas. Um outro instrumento que Deus coloca à nossa disposição, queridos, é a fé. Sim, é aquela fé que está registrada ali em Hebreus 11, verso de número 1, que diz com todas as letras que fé é aquele instrumento que o Senhor coloca à nossa disposição, porque se trata da certeza daquilo que você e eu esperamos, e a prova das coisas que ainda não vemos. Nós estamos esperando, não enxergamos, mas nós temos certeza que ela vai se concretizar. Isso é fé. E consequentemente, também está lá em Romanos 10, 17, esse instrumento da fé é cultivado dentro dos nossos corações através de se ouvir a mensagem. E que mensagem? A mensagem através da palavra do Senhor. Então veja como esses dois instrumentos, eles se confundem ou se movimentam um ao lado do outro. A palavra que gera a fé, e a fé que é gerada através de ouvir a palavra de Cristo, de ouvir e de praticar. Completando agora com Tiago, que foi o que nós lemos. Nós temos que ouvir, mas não podemos ser meros ouvintes, temos que ser praticantes dessa palavra.
para que ela possa gerar efeitos nas nossas vidas. Sabemos que temos esses instrumentos, vários outros. O Senhor também nos deixou uma armadura completa para que possamos enfrentar as dificuldades. Por exemplo, o capacete da salvação, a espada que representa a própria palavra de Deus, aleluias. Temos o escudo, que é o escudo da fé, que já falamos. Temos as sandálias do Evangelho. E para que nós precisamos saber usar todos os instrumentos? Esses que falamos e tantos outros que o Senhor colocou à nossa disposição. Nós precisamos estar preparados e saber usar todos esses instrumentos por um simples motivo. Você e eu nunca sabemos quando nós vamos precisar. Talvez tenhamos acordado com um mar de rosas, um céu de brigadeiro, tudo certo, tudo dentro dos conformes, mas depois de um tempo, não sabemos, pode vir alguma situação que cause uma dificuldade, um dissabor, uma tristeza. É por isso que nós precisamos estar sempre preparados para usar todos os instrumentos que o Senhor coloca à nossa disposição e que tem por objetivo nos trazer a vitória diante das adversidades. Por exemplo, uma morte, um acidente. Todos estamos sujeitos a um acidente. E é por isso que o nome se chama acidente. Algo inesperado. Talvez venha através de um problema familiar, tantas outras situações. Nós não sabemos quando pode acontecer. E é por isso que precisamos estar sempre preparados para usar todos os instrumentos. Você já se deu conta que o nosso irmão Davi precisou estar preparado quando Saul começou a caçá-lo como um bandido? Davi tinha que estar ligado, preparado, sabendo usar os instrumentos que Deus havia colocado em sua vida para poder escapar da maldade do coração do rei Saul. E Davi tinha que estar muito mais preparado para enfrentar o gigante Golias. Está lá em 1 Samuel 17. Tanto em relação a Saul quanto a luta com Golias, não havia uma agenda marcada. Olha, dia tal, a tantas horas, Saul vai fazer isso e eu vou fazer aquilo, eu vou me esconder nesse deserto, vou entrar na... Não havia agenda. Davi, ele precisava estar atento, porque ele não sabia que horas ele precisaria estar utilizando os instrumentos que Deus colocava diante dele para escapar de Saul. Da mesma forma, sabemos que o gigante ele ficou por vários e vários dias, de manhã e de noite, gritando: "Ei, aí não tem homem para brigar comigo, aí é só frouxo." Foi assim, mais ou menos, na linguagem da época, mas foi isso que ele disse. Mas não havia uma agenda. Opa, hoje grande luta entre o gigante Golias dos filisteus versus Davi do povo de Israel. A luta vai ser ali no vale tal, no horário tal, e o ingresso custa... Não houve nada disso. Davi, ele foi levar alimento para os seus irmãos e ele ficou sabendo daquela situação e foi pego meio que de surpresa, mas ele estava preparado para aquela situação. Tanto que ele disse: "Olha, você vem gritando aí, vem com uma lança." Só a ponta da lança do gigante pesava mais de 7 quilos, 7 quilos e 200 gramas. Aquele gigante tinha quase 3 metros de altura. Então aquilo tudo pegou Davi de surpresa. Quem sabe num primeiro momento ele olhou aquilo e falou: "Opa, vou precisar dos instrumentos que o Senhor já colocou nas minhas mãos." O Davi, ele já estava preparado, ele sabia como usar os instrumentos, porque ele já tinha lutado contra ursos, já tinha lutado contra leões, e ele sabia exatamente
o que ele tinha que fazer e em quem confiar. Olha, você vem gritando, vem com lança, vem com escudo, vem com a tua espada, mas eu vou até a ti com o instrumento que eu tenho na minha mão, que o Senhor colocou diante de mim. E esse instrumento é a fé, é a confiança que eu tenho no meu Deus, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje eu vou cortar a tua cabeça. Não eu, o Senhor, Ele vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos. Esse era o segredo de Davi. Ele, diante de uma adversidade que surgiu num momento impreciso, no momento que ele não conhecia, não havia agenda para aquela situação, mas ele já estava preparado. E ele depositou a sua confiança no instrumento que ele tinha, que era exatamente o Senhor dos Exércitos pelejando por ele. No mesmo sentido, queridos irmãos, encontramos o nosso irmão Daniel, que estava ali entre os presidentes, os príncipes ali de Nabucodonosor, e esses presidentes e príncipes, eles não achavam ocasião certa, não havia agenda contra Daniel. Então eles disseram: olha, nós temos que achar alguma coisa na própria lei do Deus de Daniel. Mas não havia agenda, não havia hora certa. Daniel sabia, pressentia que estavam armando contra ele, mas não havia agenda. E quando conseguiram fazer com que o rei decretasse um edito para lançar qualquer um que fizesse uma petição a qualquer outro Deus, e não ao rei, aleluias, teria que ser lançado na cova dos leões. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele não escondia isso de ninguém. Isso também nos mostra uma situação muito interessante para você e para mim na nossa vida cristã. Nós estamos escondendo aquilo que nós somos? Nós estamos escondendo que somos cristãos? As nossas atitudes apontam para o fato de que somos cristãos e o mundo tem conseguido enxergar isso? Ou nós estamos sendo cristãos, como dizem por aí, cristão agente secreto? Somente nós sabemos que somos cristãos. Não, nós temos que mostrar ao mundo que somos cristãos, nós temos que ser embaixadores, representantes de Jesus Cristo na face da terra. Temos que propagar a palavra e as pessoas precisam ver Cristo em nossa vida. Mas voltando para Daniel, ele não tinha uma agenda. Olha, dia tal, em tal horário, segundo essa situação, eu serei lançado na cova dos leões. Não, ele não sabia. Aconteceu, chegaram lá: ora, Daniel, você agora está sendo preso e você imediatamente vai ser lançado dentro da cova dos leões. E não tem choro, não tem nem mesmo a situação do rei que gosta de você, que é teu amigo, mas nem ele vai poder solucionar. Daniel, ele tinha à disposição, ele conhecia, aleluias, o instrumento que Deus já havia deixado diante dele. Naquela situação, eu não vou dizer para você que talvez tenha estremecido alguma coisa no coração. Nós temos o nosso lado carnal, nós somos carne, nós estamos aqui na face da terra. Mas mais do que talvez esse tremor, esse medo, um medo humano, ele tinha um instrumento que era a confiança no Deus de Israel. E é por isso que ele conseguiu atravessar aquela situação. Ele não era apenas um ouvinte da palavra ou das profecias que já estavam registradas nos livros ali do Antigo Testamento. Ele não era um mero ouvinte, mas ele era uma pessoa que vivenciava todas as promessas que estavam ali registradas nas profecias. Ele vivenciava dia a dia no seu caminhar aqui na face da terra. E é por isso que ele entrou de cabeça erguida, confiante, sabendo que se fosse da vontade do Senhor, ele sairia vivo de lá, porque ele não tinha feito nada de errado. Ele sabia que a palavra registrava que Deus era a sua justiça, e ele entrou pedindo a justiça do Senhor na sua vida. Ele tinha esse instrumento, que era
a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Ele não era mero ouvinte, mas exercitou em sua vida todos esses instrumentos. E que aconteceu? O rei, ele foi para o palácio, passou a noite em jejum, não quis que ninguém entrasse diante da sua presença, também disse: olha, hoje não tem festa, hoje não tem jantar, eu quero que todo mundo fique quieto, eu não quero ouvir barulho. Está ali em Daniel 6, pode ir lá buscar. E também não dormiu. O rei ficou bem preocupado porque ele gostava de Daniel. Mas o instrumento de esperança de Daniel não estava no rei persa, estava no Rei dos Reis, aleluias, do próprio Deus. E pela manhã, Daniel 6 registra que o rei acordou, nem tomou café, foi lá na cova dos leões saber o que é que tinha acontecido. E lá ele fala de uma forma muito triste, porque ele não tinha esse instrumento, essa confiança, ele não conhecia Deus, o Deus de Daniel. E ele falou com uma voz muito triste: Daniel, eu sei que você é o servo de um Deus vivo, esse Deus que eu ainda não sirvo, não conheço, mas será que esse teu Deus, não o meu Deus, o rei não disse o meu, o seu Deus, será que ele foi capaz de livrar você dos leões? E aí no verso 21, com maior alegria, eu comento isso aqui na rádio, Mateus 6,33. Então Daniel, ele falou ao rei: ó rei, vive tu para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aleluias. É como diz uma música evangélica, no nosso meio evangélico, o leão ali, ele teve que jejuar, e ele continua: ninguém me fez dano, o leão nenhum pôde fazer dano, porque foi achado em mim o quê? A inocência. Ele pediu a justiça para Deus, ele sabia que o instrumento da justiça não estava nos príncipes que haviam colocado ele ali, não estavam nos presidentes e muito menos no rei persa, mas a sua justiça, o instrumento da justiça estava nas mãos do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o nosso Deus, e Ele continua sendo o mesmo Deus para você e para mim no dia de hoje. Amém, queridos? Como um último exemplo para mostrar que nós precisamos estar preparados para usar todos os instrumentos que o Senhor coloca diante de nós para a nossa vitória, para a nossa salvação, eu quero registrar lá em Mateus 4, quando o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, aleluias, ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Era o início ministerial dele, e ele estava ali no deserto, jejuou 40 dias, 40 noites. Você conhece melhor do que eu essa história, deve ter ouvido muitas pregações sobre isso. E depois de tanto tempo ali no deserto, imagine, 40 dias, 40 noites. Hoje a gente não consegue jejuar uma semana, é difícil. A verdade é essa. E ele ali ficou 40 dias, 40 noites. E ele teve fome. E não havia uma agenda: olha, depois de 40 dias e 40 noites, no dia tal, no local tal, perto do monte tal, por volta de tal horas, o diabo vai aparecer para Jesus e vai dizer o seguinte: olha, tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras, que são pedras agora, se transformem em pães, porque eu sei que você teve fome. Não havia uma agenda. Talvez poderia ter passado 20 dias, 18 dias, 50 dias. É que o número 40, dentro do plano de Deus, ele sempre tem um significado muito forte. Nós sabemos que foram 40 anos no deserto, reis que ficavam no seu reinado exatamente 40 anos. Então aprove ao Senhor que fosse 40 dias e 40 noites, mas não havia uma agenda registrada. E daí, sem mais nem menos, sem hora determinada, sem lugar determinado, aparece quem? O tentador diante de Jesus Cristo. Mas só que Jesus, mesmo cansado, mesmo fraco, debilitado, com fome, ele estava preparado. Ele sabia utilizar todos os instrumentos que o Pai havia colocado à sua
disposição. Então teve ali a tentação da pedra se transformar em pães, e ele disse o quê? Olha, nem só de pão viverá o homem. Esse era um instrumento que Deus havia colocado para Jesus Cristo. Ele conhecia a Escritura. A Escritura era um instrumento de vitória de Jesus ali. Olha, não é só de pão não, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Mas para frente, olha, vou te colocar aqui em cima, joga lá para baixo, e o anjo vai te proteger, porque olha como Satanás é sujo. Ele usou a própria palavra, né? Olha, não vai tropeçar em pedra nenhuma. Está escrito isso. O anjo vai pegar você e não vai deixar você cair. Mas o Senhor usou mais uma vez um instrumento. Ele estava preparado. É isso que eu quero chamar a atenção tua, amado irmão. Você tem que estar preparado para usar os instrumentos. Não somente saber que existem esses instrumentos, mas que você tem que estar preparado para utilizá-los. Não sendo apenas ouvinte, mas praticante de tudo aquilo que o Senhor coloca diante de você e de mim também, né? E Jesus responde, olha... Está escrito, mas também está escrito que não vai ficar tentando o Senhor teu Deus, não. E o diabo teve que rebater, sair. E mais uma vez, o diabo leva o Senhor a um lugar muito alto e fala, olha, esse reino todo aqui é meu. A glória deles, desses reinos da terra, são todos meus. E eu te dou tudo isso. Só basta me adorar. E ali o Senhor usou, de uma forma definitiva, um instrumento que é a autoridade. É um outro instrumento que o Senhor coloca diante de você, amado irmão. A autoridade sobre o inimigo, aleluias. E ele disse, olha, vai-te, Satanás. Vai-te, saia. É com autoridade. E esse instrumento de autoridade também está disponível para você no dia chamado hoje. Sai. Está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E sabe o que aconteceu diante de todos esses instrumentos que Jesus estava preparado e Ele usou efetivamente? Todos os instrumentos que estavam à sua disposição, o diabo teve que deixá-lo. E aí sim vieram os anjos e serviram ao Senhor. Amém? Que palavra maravilhosa. Irmãos, indo para os finalmente, diante dessa palavra, que nós não devemos ser meros ouvintes. Eu sei que cada um de vocês e eu também, nós temos os nossos leões, nós temos os nossos ursos para lutarmos. Às vezes aparecem alguns gigantes, talvez a cova seja aberta do leão. Não falamos aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas às vezes aparece a fornalha em nossas vidas. E precisamos estar preparados e conscientes que o Senhor colocou à nossa disposição instrumentos que estão registrados em sua palavra. E é por isso que não podemos, eu insisto nisso, não podemos ser meros ouvintes. Temos que praticar essa palavra todos os dias, em todos os momentos, porque não sabemos quando iremos precisar. Amém? Vamos orar? Estamos passando dias apreensivos, não vou falar de política, mas todos nós sabemos o que está acontecendo em relação ao nosso país. Então que busquemos ao nosso Deus, que possamos usar todos os instrumentos, a palavra, a fé, a autoridade, a confiança, para podermos ultrapassar esses momentos, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda vinda está muito próxima, muito iminente, porque os sinais apontam para isso. Fiquemos firmes, confiantes, não ouvintes, mas praticantes. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, obrigado por esta palavra maravilhosa que fala conosco nos nossos corações. Te apresento o João Alves, o pastor. Manda almas para o pastor, Senhor. Eu sei que ele gosta de pregar a sua palavra quando ele anda ali pelas areias da cidade de Vila Velha. Ele faz o seu evangelismo. Que almas também sejam atingidas através das ondas dessa rádio, através da web. Senhor, abençoa cada ouvinte da Rádio Mateus 633, mas abençoa de uma forma
poderosa, gloriosa, grandiosa, os familiares, os negócios, os projetos, que todos estejam debaixo das tuas asas, que venhamos todos aprender a utilizar a tua palavra em nosso benefício, em nosso favor, não sendo meros ouvintes, mas praticantes. Visita, papai querido, as crianças, os órfãos que estão nas ruas. Eu te peço também pela terceira idade, como eu sempre faço. Hoje eu quero pedir também, Senhor, pelos presidiários, pessoas que estão no presídio, perderam a sua liberdade aqui na face da terra, mas também muitos perderam a sua liberdade espiritual, estão aprisionadas no Espírito, Senhor. Que haja libertação. Deus, os hospitais, não deixa que ninguém parta sem uma última oportunidade de salvação, Senhor. Abra as portas para aquele que está desempregado, reanima, Senhor, as forças daquele que estão desanimados, caídos, cabeça baixa, Senhor. Aqueles que estão desesperançosos, que recebam, papai, a esperança através da tua palavra, Deus. Aleluias. Visita o nosso Brasil, o nosso país. O nosso país é do Senhor Jesus, Senhor. E só vai acontecer aquilo que o Senhor autorizar, porque aquilo que tu fechas, ninguém pode abrir. Não há homem poderoso para mudar os teus estatutos. E aquilo que tu fechas, ninguém pode abrir, e ninguém pode, Senhor, fechar aquilo que tu abres, papai querido. Senhor, visita as nossas vidas, em nome de Jesus. E assim, amados, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor de Deus nosso Pai, e na consolação do Espírito Santo, eu me despeço de cada um dos amados ouvintes da Rádio Mateus 6,33. Um abraço para o pastor João Alves. Em nome de Jesus, até uma outra oportunidade. Em nome de Jesus. A paz. Fiquem todos na graça do Senhor.